Fala aí, galera. Vamos para mais uma aula aí. E hoje o tema é paisagem. Antes, vou mostrar aqui rapidinho. Um arco-íris. Sabe o que é isso aqui? É meu filho que fez. A gente viu que tava rolando um movimento, né? Das crianças. Arco-íris sempre foi um negócio fácil de desenhar. E as crianças estavam desenhando arco-íris só com uma outra motivação da esperança nessa época de quarentena de coronavírus aí sendo espalhada. Então as crianças têm colocado nas portas, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil algumas crianças passaram a fazer também, mas principalmente na Itália e outros lugares da Europa, onde eles colocavam com a hashtag Andrà tutto bene, que é vai ficar tudo bem. Então meu filho fez aí um arco-írisinho, a gente botou na janela um tempinho, e depois a gente publicou a fotinho dele lá no Facebook com o desenhozinho e botamos a hashtag e um textozinho informando isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. Paisagem. Em outros vídeos a gente estava falando sobre diversos outros conceitos dentro da geografia e um desses conceitos que a gente trabalhou, além de espaço, território, lugar, foi o conceito de paisagem. Então, paisagem para a geografia é tudo aquilo que a nossa visão alcança, certo? Em determinado momento. E quando a gente está alcançando isso com a nossa visão, nós vamos ver elementos dentro dessa paisagem que serão elementos culturais ou elementos naturais. No caso, se a gente estiver falando de uma paisagem cheia de elementos naturais e nenhum elemento cultural, quando eu falo elemento cultural, estou falando de elemento criado pelo homem, né? Então, uma paisagem natural é aquela que só vai apresentar elementos naturais. Nada que foi alterado pelo homem. Não houve a transformação no espaço geográfico, que é a alteração que o homem causa no espaço ao longo da história. Outros sentidos também podem nos auxiliar para captar não só a visão, né, para captar a imagem. O olfato, até o paladar, o tato. Nos ajudam a perceber a paisagem. Certo? Elementos naturais, como a gente já viu, aqueles elementos que não foram alterados pelo homem, a gente pode citar, é bem simples, né? Árvores, um rio, uma montanha, as formas de relevo, né, que foram alteradas ao longo do tempo pela própria natureza. E elementos culturais são todos os elementos que o homem promoveu. Um poste, a rua, a sua escola, sua casa, os prédios, então, enfim, pontes, muros, tudo isso vai ser os elementos culturais, ok? Basicamente é isso que a gente vai estar entendendo enquanto paisagem, tá? Se a gente observar as paisagens, elas também vão estar relacionadas a paisagens, a gente também pode nomear, né? E perceber a paisagem enquanto urbana e enquanto rural. No caso, uma paisagem rural, obviamente, a gente vai ter os elementos de uma fazenda, uma enorme área pecuária, um grande latifúndio. A gente vai ter aí esse espaço sendo um espaço rural. E o espaço, a paisagem urbana, é a paisagem que a gente vai encontrar, onde a gente comumente, a maior parte do pessoal que está vendo o vídeo, acredito eu, já que a maior parte das pessoas aqui no Brasil estão morando em cidades, percebe no seu dia a dia, certo? Eu estou utilizando aqui um livro que está tentando resumir o máximo possível essa ideia de paisagem. Basicamente eu já falei o que é a paisagem, mas a gente tem outras coisinhas que a gente pode estar utilizando para poder melhorar o entendimento de como a geografia utiliza a paisagem no seu estudo. Afinal de contas, se a gente observar duas fotos de dois momentos diferentes de uma mesma paisagem, a gente vai ver as alterações que o homem causou. E aí a gente pode começar por ali a tentar entender o porquê que o homem causou aquilo, quais as consequências daquela troca.
Por exemplo, eu posso pegar há muito tempo atrás, é relatado histórias na divisa ali de Nova Iguaçu e Mesquita, um valão. Obviamente, o valão foi um rio. E há tempos atrás é dito que aquele rio tinha a areia ali nas margens, que o rio as crianças tomavam banho, que e N coisas. E aí aquilo ali se torna o que a gente chama hoje de valão, e hoje as pessoas não veem aquele rio como algo. Os animais ainda veem, né? De vez em quando você vê uma garça, tem árvores ali nas proximidades, né? Na beirada, na margem. Aí o que acontece? Hoje, como a população não trata aquilo ali como um rio, ela faz daquilo ali um lixão. E aí não é tão extraordinário você passar ali e ver um sofá, sofá velho que foi jogado. Então as transformações foram acontecendo conforme aquela área foi ficando cada vez mais urbana. E o troço ficou poluído, basicamente. A gente vai ver um monte de ratos passando ali por conta dos lixos, que tem até os ratos ninja que passam assim no sinistro, maluco, um rato grandão, gigantesco, monstrão, o fio fininho, o rato passando por fio. Os ratos são ninja, irmão. Tá pensando que aqueles ratos ali é o Splinter ensinando daqui a pouco as tartaruga ninja, Leonardo, Michelangelo, Donatello, a Rafael a lutar aí, irmão. Aquele rato ali mesmo, tá ligado? Não bate neles então não, porque eles vão vencer o Destruidor e o Krang e salvar a humanidade. Mentira. Então, novamente, a paisagem é a porção do espaço que podemos ver e perceber em determinado momento, captado comumente pela nossa visão. Ela é constituída muitas vezes por uma enorme variedade de elementos, que a gente falou, elementos naturais e elementos culturais. Então a gente vai ter uma paisagem natural e vai ter uma paisagem cultural, dependendo da quantidade de elementos que a gente está observando nela. Então, observando uma paisagem, a gente pode estar buscando, por isso que é um conceito interessante para sendo trabalhado dentro da geografia. Porque quando a gente observa a paisagem, a gente pode começar a fazer perguntas sobre aquela paisagem, como o exemplo que eu dei do Rio Valão. A gente pega e... Por que existem montanhas? Acredito eu, que quando a gente vai pegar para estudar geologia, geomorfologia, como é que surgiu uma montanha, para tentar explicar essas coisas. Antes de eu ter essa ideia, é porque eu observei aquilo, olhei e falei, porra, uma montanha, onde é que surgiu isso? Como surgiu isso? E se a gente está falando de uma maneira mais positivista, ou seja, eu não vou tentar explicar a montanha por um viés metafísico. Deus colocou a montanha. Eu quero entender como a montanha surgiu ali, com as placas tectônicas se chocando e dobrando, causando um dobramento, que a gente vai chamar de dobramento moderno, que são as formas mais novas de relevo, que é justamente a crosta terrestre se dobrando e formando essa montanha por conta do impacto de duas placas tectônicas. Então, aí a gente vai estar entendendo, e esse entendimento só veio porque, primeiramente, eu observei a paisagem e me questionei. Então aqui, ó, a gente pegou uma lista de elementos. Por que existem montanhas e outras formas de relevo? Isso aí, quando eu observo a paisagem e observo elementos naturais. Aí, ó, por que existem torres metálicas com antenas em diversos locais da cidade e ao longo das rodovias? Aí eu já observei uma paisagem cheia de elementos culturais e me questionei aquilo. Ó, como áreas de florestas são derrubadas rapidamente e ocupadas por pastagens e plantações? Olha aí, eu observei aí eu posso dizer que eu estou observando dois momentos diferentes da paisagem. A paisagem de quando aquela área era florestada e depois que ela foi derrubada para plantar soja. E aí? Aí eu vou explicar tudo. O solo ali que auxilia na plantação da soja, tem várias coisas, vários elementos em que a gente vai ramificar essas informações, porque aí vai entrar lei que permitiu que aquela área fosse derrubada, vou poder entender lutas de pessoas que não queriam que aquela área fosse derrubada e por quê. Aí a gente vai ter uma vasta gama de outros elementos para poder explicar o porquê que uma área se transformou em outra, quais as consequências, por que não queriam, por que queriam essas transformações, foram benéficas, não foram benéficas, querem tentar reflorestar. Cara, isso tudo iniciou apenas com observar da paisagem. Observei a paisagem e passei a questionar os elementos que estão dentro dela.
essa é a importância principal da paisagem para a geografia. A gente tem aqui um poeminha, ó. Eu nasci ouvindo os cantos das aves de minha serra e vendo os belos cantos que a mata bonita encerra. Foi ali que eu fui crescendo, fui vendo e fui aprendendo. No livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração mais sensível e a vida tem mais pureza. Sem poder fazer escolhas do livro artificial, estudei nas lindas folhas do meu livro natural. E assim longe da cidade, lendo nessa faculdade, que em todos os sinais, com esses estudos meus, aprendi a amar a Deus na vida dos animais. Aí vem, ó, o questionamentozinho dentro da temática que a gente está estudando. De que maneira o poeta estudou e aprendeu? Aí você vê que ele estudou e aprendeu quando ele fala aqui, ó, que nasceu ouvindo os cantos das aves de minha serra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. Você percebe que ele utilizou a visão e a audição para poder entender e compreender a paisagem que ele está encarando. O poema já está nos mostrando aí aquilo que a gente falou no início da aula aí, que, caraca, já estavam 11 minutos só para falar de paisagem. Então, não é só pelo que vocês já observaram, né? Então, a paisagem é a porção do espaço que podemos ver e perceber em determinado momento, constituída muitas vezes por uma enorme variedade de elementos. Paisagem geográfica. A paisagem geográfica é a paisagem artificial, o espaço geográfico que a gente já falou, né? É a área transformada pelo homem. Ó, a paisagem geográfica é aquela que foi modificada pela ação humana, também chamada de paisagem artificial, ou como eu estou falando o tempo inteiro aqui na aula, paisagem cultural. O espaço geográfico é constituído pelas paisagens, o que vemos e percebemos no espaço em determinado momento, pelas alterações que nelas são feitas, pela ação humana, pelas diversas atividades. Porque essas alterações foram causadas para que alguma atividade humana fosse viável. O trabalho, o estudo ou o lazer. Criação de uma praça pública, por exemplo. E o que vai promover as alterações a gente chama de técnica. A tecnologia vem da palavra técnica justamente pelo fato de que essas técnicas é que vão fazer as alterações no espaço. Basicamente aqui, ó. O conjunto de conhecimentos que permite ao ser humano, entre outras ações, modificar a natureza é a técnica, certo? A aplicação das técnicas depende, obviamente, do trabalho humano. Certo, gente? Então, paisagem, tá? A gente já falou muito rapidamente em outro vídeo, aqui a gente já tá para 15 minutos para tentar explicar o que é paisagem. Já viu que quando a gente for falar de território e outras paradas, meu irmão, espero não render tanto. Beijo, Lugano.